Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Nesta aula, vocês vão estudar as origens do feudalismo. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos e vamos trabalhar essa temática feudalismo aí com algumas imagens, fontes históricas, inclusive, e pinturas que representam essa fase dos cavaleiros, dos nobres, aqueles campeonatos, né? Aquela imagem estética muito explorada, inclusive, pelo cinema, pela literatura. Bora lá? Embarca nessa aventura? Vamos juntos! Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Compreender as principais características da formação da Europa medieval. Compreender o conceito de feudalismo. E aí? Agora vocês vão ser os historiadores desta aula, hein? Gostaria que vocês fizessem essa análise junto comigo. O que vocês estão vendo aqui? Saberia dizer a que se refere essa imagem? Ou melhor, observe bem. O que você identifica nesse desenho, gente? Ah, professor, parece que eles estão fazendo uma corrida lá atrás. Ou estão tentando caçar algum animal. Podia ser um campeonato, né, de caça. Verdade, professor. Professor, é muito legal ter os monólogos. Obrigado. Ô, professor, aqui no meio, aqui, ó, parece aquele campeonato lá, aquele combate. Tinha aqueles dois nobres, aqueles cavaleiros, com umas duas lanças na ponta, que um tinha que derrubar o outro. Ô, professor, não machucava, não? Ih, tem história até de rei que morreu. Capaz, professor? Sim, foi fazer surpresa. Ele curtia muito, né? O rei Luís da França, ele quis participar de um torneio desse aqui. Acabou que tem duas versões, uma meio lendária assim, né? Que ele quis fazer uma surpresa para todo mundo. E ele só alguns sabiam, né? Que era o rei. Na hora que tiraram o capacete dele, metade da madeira da ponta da lança, né? Porque na verdade era um formato de punho de madeira. Só que é madeira, gente. Quebra. Você imagina uma madeira, apesar do formato de punho. Porque é para campeonato, não era para matar, não é guerra, era um campeonato entre nobres apenas. E na ponta da lança eles, né, rosqueavam esse formato de punho, só que na hora que pegou na cabeça do rei francês, ele virou uma lasca e fincou, atravessou o elmo. Pensa, quando foram arrancar o elmo, que olharam que era o rei, todo mundo... E disse que o cara ainda ficou 2, 3 dias agonizando lá, ainda até deu para ele contar algumas histórias até para todo mundo lá. Enfim, ele quis fazer uma surpresa lá, tem algumas versões lá, uma que era a filha dele, que ele estava tentando fazer uma conciliação com outro reino, outra que era ele se apresentando, né, para sua futura candidata a rainha. Enfim, tem duas, a austríaca, né, tem duas versões aí, seja como for, a primeira. É um campeonato que realmente os nobres gostavam de assistir e davam status, porque somente eles podiam participar. Aliás, esse campeonato de justa estava ali em competição, no torneio, né, nessa competição, terras, riqueza, armaduras, até o cavalo do seu oponente e, quem sabe, a mão da princesa, da filha de um rei ou de um senhor feudal. Então os nobres... Era uma oportunidade de ouro, né, participar desses campeonatos. Além de se manterem preparados militarmente para situações de guerra. Olha lá. São referências aos torneios medievais, muito comum entre os séculos 9 e XV. Era uma forma de se manter, né, de manter os cavaleiros preparados militarmente para batalhas e para a defesa dos feudos. Mas apenas nobres podiam participar e os vencedores eram premiados com lote de terras, riquezas. E como o professor Roberto comentou, olha que bacana essa imagem. Está sendo repartido a premiação de um torneio entre os vencedores. Aqui você vê a nobreza, né? As meninas aqui em cima, com uma coroa, como se fosse representando o quê? Né? A vitória, né, do guerreiro. Olha que bacana o símbolo aqui da... Eu ia falar de uma marca de camisa. Mas é que foi se apropriado, né? Desse escudo do guerreiro aqui, dessa águia. Bacana. Na verdade, até uma banda de rock se apropriou dessa imagem. Olha lá! E nos dias atuais, com vagas na ginástica e natação, o Brasil ultrapassa 250 atletas em Tóquio. Mas, ué, professor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Opa, competições, torneios, né, campeonato. Os esportes praticados atualmente refletem a trajetória cultural da humanidade. Você sabe quais são as modalidades olímpicas?
Quais são as habilidades testadas nos atletas? Aqui vocês têm uma imagem da equipe de ginástica rítmica classificado para Tóquio. Bacana, né? Porque se comparar os atletas atuais com os nobres que participavam desses torneios, ambos também buscavam muito a glória, né? A vitória, o status, né? Ser lembrados. Claro que tinha a premiação, assim como eles também têm a premiação, mas bacana é essa busca pelo reconhecimento do esporte. Agora, observar a cultura de uma época pode nos demonstrar quais eram os valores da sociedade. Estudar as origens do feudalismo possibilitará observarmos quais valores presentes nas sociedades antigas, que permaneceram durante a época feudal. Galera, então, agora tá a maior moda, né? Essa coisa do Starring Day, né? O que seria isso? Né? Eles tentando reconstituir, né? Uma guerra viking, uma luta de soldados romanos, e nesse caso, uma luta de justa, né? Uma batalha de justa, que seria aquela, inclusive, que o professor comentou do rei Luís, que seria os dois cavaleiros. Então, tinha uma ideia, né? Que se acertasse no escudo, ganhava não sei quantos pontos. Se acertasse na cabeça do cavaleiro, mas se ele não caísse, ganhava não sei quantos pontos. Se por acaso arrancasse o elmo com a lança, ou derrubasse diretamente o cavaleiro, já era tipo vitória nocaute. Mais ou menos isso. Mais ou menos, guardando as medidas proporções. Mas imagina que loucura, né, cara? Se ele curtindo ali esse combate entre os nobres e tal. A Europa medieval se formou por meio de um longo processo de combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa. Dos romanos, a Europa medieval herdou o colonato, relação de trabalho em que o camponês plantava um pedaço de terra do proprietário para seu sustento. Em troca, dava a ele uma parte da colheita. Esse desenho, né, representando essa estética medieval, né, da terra dos camponeses, né, essa área mais urbana atrás. E aí, dos germanos, herdou o comitatus, que era uma relação de fidelidade dos guerreiros com seu chefe militar. Eles juravam servir e honrar ele. E houve ainda um terceiro elemento, o cristianismo, que faz essa unidade cultural. Imagina uma sociedade romana com uma sociedade germânica, e você vai ter que unificar isso, né? Criar uma unidade cultural. Como assim, professor? Joga mais aí. Vamos lá. O que um presépio, o que um pinheiro, uma árvore de uma região fria, germânica, está fazendo na região onde Jesus Cristo nasceu, que é Belém, não é do Pará, mas é do Oriente Médio, né? Na província da Judéia, próxima de Jerusalém, uma região do Oriente Médio extremamente fria. Galera, tá aí a unidade cultural, tá aí uma representação dessa ligação entre cultura germânica, né, a árvore de Natal, essa árvore do pinheiro, ela é a representação de um deus pagão, inclusive germânico, com a cultura romana, ou melhor, com a religião que surgiu no Império Romano, o cristianismo. E essa é uma ideia, eu estou dando um exemplo dessa unidade cultural entre germânicos e romanos. Agora é com vocês, copie seu caderno e responda. Como ocorreu o processo de formação da Europa medieval? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei! Bora lá com o gesto, junto conosco. A Europa medieval se formou por meio de um longo processo de combinação de elementos de origens romana, germânica e religiosa. Podemos destacar o colonato de origem romana, o comitato de origem germânica e o cristianismo, fazendo essa unidade cultural. E aí? Bom, o feudo, né? É uma palavra de origem germânica, tá aí mais um exemplo da cultura germânica, né? Que significa vi, na verdade, que significa bem de importância ou propriedade. Agora, olha lá. Apesar que o termo feudo também foi muito usado, mas o termo também senhorio também foi muito utilizado. Inclusive, alguns livros tentam comparar feudo como senhorio, como ambas as coisas iguais. Seja como for, o que é o feudo? Neste exemplo agora aqui, para nós explicarmos o termo feudalismo, né, gente? É todo esse complexo aqui. É as terras dos camponeses, né, o manso servil, as terras do senhor feudal, o chamado manso senhorial, que era 100% dele, e que os camponeses tinham que trabalhar, inclusive, lá. E pode-se usar o pomar, enfim, vários. E podemos até considerar esse aqui, que não está cercado, como uma terra comunal. Que seria isso? De comum uso para ambas as partes, né? De todos podiam utilizar. Era muito comum as terras comunais também. Aqui é um calendário, então, de ilustração de trabalho agrícola no feudo, nos fundos do castelo medieval de Lusignan, cerca de 1440. Bacana é o arado, né, galerinha? De madeira esse aqui ainda, hein? Olha que bacana. Sabe o que é arado? O boi puxando, o arado tem uma espécie de um sistema para ele acertar na terra lá, né? E remexer a terra, ele fazendo essas linhas, para onde vem depois o camponês jogando a semente, né? Para semear ali. Na Europa medieval desenvolveu-se um sistema de organização política, social e econômica, ficou conhecido como feudalismo. Então, agora vocês entenderam o que é a origem da palavra feudalismo, né? Vem de feudo. Com a distribuição de terras e cargos a nobres, aqui já está ligado, inclusive, ao Império Carolíngio. Era uma maneira que o Carlos Magno encontrou para fazer a sua administração, dividindo suas terras em condados, que deu a origem de condes, ducados, que deu origem aos nobres duques, e as marcas, que eram territórios mais longes, mais fronteiriços do Império Carolíngio, deu a origem aos nobres chamados de marqueses, em troca de fidelidade e dependência pessoal, relação de vassalagem. Essa dependência pessoal foi o que deu origem ao novo sistema social, o feudalismo, baseando-se na relação de doação de feudos entre os nobres. Não tinha como você chegar lá e comprar. Falar, gostei do teu feudo, hein, amigo? Tá vendendo? Não, não tô vendendo. Eu dou. Como assim? Tem que ser um nobre. Deixa eu ver isso aqui. Você tem que ser um nobre, vai passar, inclusive, por uma espécie de um ritual,
onde você vai jurar fidelidade ao seu suzerano, e em troca você recebe um pedaço da terra, do feudo, né, pode se tornar inclusive, vai se tornar um vassalo, né, do suzerano. Quem recebe as terras é o vassalo, quem doa as terras é o suzerano. E esse que recebeu, o vassalo, ele pode se tornar ao mesmo tempo vassalo e suzerano. Como assim? Porque ele pode também doar outro pedacinho de terra para outro nobre para criar essa relação de dependência, criando uma espécie de ligação de apoio militar contra invasões de povos naquela região. Aqui vocês têm uma miniatura da investidura de um cavaleiro dos Estatutos da Ordem do Nó Dourado. Data 1352, muito comum, gente, esses rituais entre os cavaleiros e entre os nobres, né, com a espada, ou chamar também de investidura, nesses rituais que faziam essa ligação entre os nobres, entre os guerreiros. Somente os nobres podem receber essas terras. A origem, o professor Roberto comentou nesta aula, o Carlos Magno doando as terras, né, condes, duques e marqueses passaram a formar a elite da nobreza medieval. Com a morte do Carlos Magno, os vassalos do rei e seus dependentes passaram a doar feudos para outros nobres, criando essa relação de dependência, que o professor Roberto comentou agora, né? Essa ligação militar de fidelidade e proteção e também monetária, se necessário, entre o vassalo e o seu suzerano. Novamente, vassalo é quem recebe, suzerano é aquele quem doa. O feudo era muitas vezes uma grande extensão de terras, mas podia ser também um direito de cobrar impostos, não somente as terras. Isso é importante, uma observação. Então, quando a gente fala em feudo, né, já vem aquela imagem do castelo, das terras, mas não necessariamente. Quando você recebia de um outro nobre o feudo, né, através de um ritual, você estava recebendo o direito, por exemplo, de cobrar impostos de uma vila, ou receber um cargo, ou uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais. Aquele que doava o feudo era chamado suzerano, aquele que recebia era denominado vassalo. Dessa forma, por exemplo, se um duque doava um feudo a um conde, tornava-se suzerano do conde e este seu vassalo. Se o conde, por sua vez, doava parte do feudo, recebido de um barão, esse passava a ser seu vassalo. O conde, portanto, era ao mesmo tempo vassalo do duque e suzerano do barão. Aqui esse esquema de vassalagem, havia o rei, ele poderia ser inclusive um suzerano. Como também, dependendo do momento feudal, do feudalismo, no período, né, do feudalismo, entre os séculos 9 e 15, alguns senhores feudais ficaram mais poderosos ou tão quanto o rei. Então não é que desapareceram os reis, mas o senhor feudal, com essa relação de dependência entre a suzerania e a vassalagem, o rei vai perdendo o seu poder centralizador e vai acontecer, na verdade, uma descentralização política, fazendo que os senhores feudais tenham esse poder político, tão quanto o rei. Então não desaparece o rei, mas ele é um senhor feudal, que também tem terras e que também faz doações e que precisa fazer essa relação de fidelidade e proteção com seus vassalos, com outros nobres. Como muitas vezes o feudo era uma terra, o território da Europa foi se fragmentando. Essa descentralização que o Roberto comentou. Com isso, os nobres se fortalecem e os reis carolingios foram perdendo poder e o feudalismo se consolida. Agora é com vocês, hein, galerinha? Explique o que era o feudalismo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei, galerinha do sexto ano. Bora lá, vamos corrigir esta. Era um sistema social baseado na relação de doação de feudos, propriedades, as terras. Necessariamente não precisa ser somente terras, né? Um feudo poderia ser um cargo ou mesmo um poder dado ao nobre de cobrar impostos. Enfim, mas essa relação de dependência, fidelidade e proteção entre os nobres. Essa distribuição de terras e cargos a nobres, condes, duques e marqueses, a elite medieval, tinha o objetivo de receber em troca a fidelidade e dependência pessoal, relação de vassalagem, com outros nobres. Poderia ser inclusive com barões, né, com outras linhagens de nobres. Galera, vimos as principais características da formação da Europa medieval a partir da observação da influência das práticas do colonato, romano, melhor falando, comitatus, fidelidade e proteção guerreira, e o cristianismo, né? Essa unidade cultural através da religião. A Europa medieval se formou por meio de um longo processo de combinação de elementos de origem romana germânica, dei o exemplo do presépio e da árvore de Natal, né? E religiosa. Compreendemos também o conceito de feudalismo e a relação de vassalagem. Galerinha, só agradecimento a todos vocês. Aquele abração do Sr. Roberto. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve. Valeu!